Bom dia, irmãos. Estamos iniciando mais um culto ao Senhor, agradecendo a Deus pela vida da igreja, agradecendo a Deus pela nossa vida, que Deus possa abençoar grandemente a sua igreja aqui no Mutondo, que Deus possa trabalhar em cada coração, como já tem feito até aqui, guardado e protegido de todo o mal. Estamos hoje em culto, online ainda, mas agradecendo a Deus porque os cultos à noite já são presenciais e também online. E estamos hoje ainda em mês de missões nacionais, o mês em que nós estamos trabalhando com a campanha de missões nacionais, investindo a nossa oração, investindo a nossa caminhada, o nosso ID, em estar pregando nos 4 cantos deste país. E estamos com uma campanha muito bonita de missões nacionais, que nós estaremos falando já o tema é divisa. Mas antes de passarmos para a questão do tema e da divisa, eu quero orar com os irmãos, agradecer a Deus pela vida dos irmãos e lembrar, que nós estamos na nossa EBD, na lição de número 11, que tem por título Presença Suficiente, que se encontra o texto principal lá em Hebreus, capítulo 13, verso 5, verso 6, que nós estaremos lendo logo após a oração. Vamos baixar nossas cabeças e falar com Deus. Ore nesse momento. Agradeça a Deus pela vida da tua igreja, da sua igreja, a vida da sua família. E assim nós estaremos falando com Deus. Ó Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Lhe agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. E assim, Senhor Deus, nós queremos a cada dia entregar o nosso ser ao Senhor, a nossa vida, o nosso dia a dia, que o Senhor possa atuar poderosamente, nos guardando, nos protegendo de todo mal. E assim, Senhor Deus, possamos estar vivendo a cada dia para o Senhor. Muito obrigado, Paizinho. Nós oramos agradecidos pelas nossas famílias, agradecidos pela primeira Igreja Batista em Mutondo, que o Senhor colocaste aqui neste lugar para abençoar vidas, para trazer esperança e transformar vidas. Muito obrigado, Pai. Nós oramos por cada membro, cada família aqui representada. E assim nós agradecemos por todos que também estão ouvindo esta palavra nesta manhã. Deus abençoe cada um conforme a tua vontade, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, presença suficiente. E nós temos o texto áureo da lição, que é Hebreus capítulo 13, o verso 4, o verso 5 e o verso 6. Eu estarei lendo e os irmãos acompanhem aí, por favor. Hebreus 13, o verso 5 e o 6 diz assim: Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Essa é a presença suficiente na nossa vida. A presença do nosso Deus, que aqui no texto diz que é o nosso ajudador e diz que jamais nos abandonará. E isso é mais do que suficiente para cada um de nós. E nós agradecemos a Deus por isso. E eu quero convidar os irmãos também a estarem louvando o Senhor conosco, juntamente com a equipe, com o hino 324 do cantor cristão, que tem por título Refúgio Verdadeiro.
aqui com os aniversariantes agora. Nós tivemos essa semana um momento de gratidão no dia 10 pela vida do irmão Valder e da irmã Thalita, aniversário de casamento. Que Deus possa abençoar grandemente essa união, esta família, e que Deus possa permitir que os irmãos possam prosperar muitos e muitos anos ainda. E agradecendo pela família dos irmãos, né, que Deus possa tomar conta, cuidar, zelar, como já tem feito, e assim que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, assim como os irmãos têm abençoado aqui o Mutondo também, com a presença de vocês, com o carinho, com o trabalho, com a dedicação. Também quero agradecer a Deus pela vida da irmã Eucrídia, né, que está fazendo aniversário hoje. Irmã Yaya, Deus te abençoe, que Deus possa guardar grandemente a sua vida, a sua saúde, e que Deus possa estar com a irmã em todos os momentos. E nós agradecemos a Deus pela vida destes irmãos, assim como com certeza também alguns familiares que fazem aniversário hoje. Que Deus possa abençoar grandemente a família de cada um dos irmãos que estão aniversariando essa semana. E assim queremos orar novamente, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos. Senhor Deus, Pai amado, lhe pedimos, Senhor Deus, pela vida dos nossos irmãos que aniversariaram esta semana, que estiveram, Senhor Deus, completando mais uma data de vida, mais uma data de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em suas vidas. Tome, Senhor Deus amado, o casal, irmão Valder, irmã Thalita, em tuas mãos. Guarda-os, Senhor Deus, e proteja de todo mal. Conserve, Senhor Deus, esse casal a cada dia mais nos teus caminhos, te servindo e te adorando. Assim também lhe pedimos pela vida da irmã Eucrídia, que o Senhor guarde, Senhor Deus, poderosamente a tua serva, que o Senhor dê saúde, que ela possa, Senhor Deus, estar tendo a sua saúde restabelecida e possa, Senhor Deus, estar adorando ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Lhe pedimos também, se há algum parente dos irmãos da igreja que estejam fazendo aniversário essa semana, que o Senhor possa guardar e proteger de todo o mal. Muito obrigado, Paizinho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queremos agora recitar o nosso tema e a nossa divisa da campanha de missões nacionais de 2020. Os irmãos estão acompanhando nos grupos, os irmãos também estão acompanhando através dos cultos, que nós estamos colocando ali informações sobre missões. Nós temos este ano 3 hinos, né? Um hino oficial da campanha geral, nós temos o hino dos jovens, nós temos um hino infantil, né? Das crianças. Nós estaremos recitando o nosso tema e a nossa divisa. O tema os irmãos já devem ter decorado, né? Porque Ele me amou. Recite aí onde você está. Porque Ele me amou. E o texto, né, que foi escolhido como divisa é o texto de 1 João, capítulo 4, verso 19, que diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse é o nosso Deus, que não precisou que nós o amássemos para que Ele viesse até nós a trazer esse amor que é um amor infinito, um amor que surpreende a gente porque a gente não merece. Mas Deus nos ama e Deus, através desse amor, Ele fez o maior ato que o ser humano pode conhecer, o maior ato que o ser humano pôde conhecer na face da terra, que é a vinda de Jesus Cristo a esse mundo que padeceu, sofreu e ali morreu naquela cruz, mas ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus para nos dar um novo acesso ao Pai. Este é o amor de Deus, o amor que nos surpreende, o amor que nos traz de volta ao caminho da esperança, o caminho do amor. Este é o amor do nosso Deus, porque Ele é amor também. Então nós queremos agora convidar os irmãos a estarem ouvindo e participando do clipe oficial da música que foi escolhida como a música dos jovens,
e os irmãos estarão acompanhando agora o clipe. Desamor, indiferença, o medo, ódio e dor, desesperança, cheiro de morte, a morte do amor. Na esquina do pecado, só tristeza, com medo da miséria e da pobreza, nos aprendemos a desfrutar do amor. Mas Cristo nos aproximou do Pai, gerou em nós a sua essência de amor. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor do Salvador, tão diferente, transforma o pecador, traz paz a gente. Amor de fato, não de palavras. Assim como Jesus amou a todos, pra mesma obra fomos convocados. Sertões e matas, aos isolados. Amor disposto a simplesmente amar, que acolhe o desprezado num toque, num olhar. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou. Porque Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sua vida entregou. Porque Ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Amo, multiplico, oro e reparto. 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 Gostaram, irmãos, do hino? Muito bonito, né? Porque Ele nos amou. E o título do hino, né? Ele nos amou primeiro. E assim nós possamos
agradecer a Deus cada dia por tudo que Ele tem feito por nós. Agradecemos a Deus pela vida dos nossos missionários no campo. Que Deus possa manter cada um, sustentando, guardando, protegendo. E nós queremos agora, em oração, entregar os nossos missionários nas mãos de Deus e já passando a palavra ao pastor para a mensagem desta manhã. Senhor Deus, queremos neste momento, em oração, colocar diante do Senhor a vida de cada missionário, de cada irmão, cada irmã que está no campo neste momento, atuando, que está ali pregando, anunciando o Evangelho da salvação, o Evangelho da esperança, o Evangelho da restauração. Ó Deus, tome cada um em Tuas mãos. Nós sabemos, ó Pai, quantos perigos os nossos irmãos têm passado, quantas dificuldades têm surgido na caminhada. O inimigo tem atacado fortemente, mas o Senhor tem sustentado. O Senhor tem guardado e tem protegido cada um no campo missionário. E nós lhe agradecemos, Senhor Deus. E lhe pedimos que mais um ano nós possamos vencer e alcançar, Senhor Deus, as pessoas que necessitam da Tua palavra. E assim, ó Pai, nós agradecemos e lhe pedimos, Senhor Deus, tome nossas vidas em Tuas mãos. É a oração que lhe fazemos no doce nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos. Desejo que todos estejam desfrutando da graça, da paz e do amor de Cristo. Nós hoje estamos falando sobre o tema da nossa convenção, ou melhor, da nossa Junta de Missões Nacionais, que é da nossa convenção. Eu quero lembrar aos irmãos que nós continuamos falando do tema, porque Ele me amou, e a divisa em 1 João 4,19, porque Ele me amou primeiro. Quero lembrar aos irmãos que nós vamos continuar com esse tema, sim, mas hoje nós vamos penetrar em algumas outras áreas, que é a área do amor também de Deus e que tem a ver com missões. Quando a gente fala de missões, é preciso que se diga que missões nacionais ela é feita por missionários. E o que esse missionário faz? Esses missionários estão avançando em lugares que muita gente não quer ir, muita gente não vai. Por exemplo, nos ribeirinhos, né, da Amazônia, do grande estado do Pará, tem missionários trabalhando. Nos sertões da Bahia, no sertão de Sergipe, no sertão de Pernambuco, no sertão do Ceará, tem homens e mulheres trabalhando. E aí nós perguntamos, e por que esses homens estão trabalhando? Por que esses homens estão trabalhando em lugares tão difíceis? Porque no ribeirinho, na Amazônia, em lugares que não tem nem luz, como é difícil para quem está acostumado viver aqui na cidade, nesse conforto, na zona de conforto, chegar então nesse lugar tão estranho, tão difícil, simplesmente para pregar o Evangelho. Por que vão para os sertões, lugar que às vezes a água é muito pouca e as pessoas têm várias outras necessidades? Pelo amor de Cristo, porque Ele sabe que Ele, Jesus, o amou primeiro. Por isso é que nós avançamos. Eu, sempre que tenho a oportunidade de estar com o Fernando Brandão, diretor de missões, eu pergunto a ele, porque ele fala muito em avançar. Eu perguntei, aí, Fernando, está avançando? E ele disse, avançar, pastor, vamos avançar. Porque é importante a gente fazer a obra de Deus. Porque essa geração vai passar, mas outros vão continuar. Esses pastores que já são idosos vão passar, mas outros vão se levantar. E a obra de Deus, a Igreja de Cristo, vai continuar avançando, pregando o amor de Deus. Mas eu quero falar no primeiro ponto aqui sobre um exemplo de pai. Um exemplo de pai. Jesus usou a parábola do filho pródigo para exaltar o nosso Deus através de um pai material, um pai carnal, o pai que nós temos, né? Ele conta a história do filho pródigo, o mais jovem, que pediu a sua herança antecipadamente para ir para o mundão, para ir para onde ele poderia fazer a vontade da carne. Só que lá deu tudo errado
e diz que para onde ele foi, teve uma grande fome, e ele lá perdeu o dinheiro, gastou todo o seu dinheiro, perdeu com coisas, vontade da carne, e ele, então, sem dinheiro, procurou um emprego. O que ele achou foi um fazendeiro de porcos, e foi o emprego que ele abraçou. E nos diz o texto que, em momentos, ele sentiu vontade de comer a comida daqueles porcos. Sentiu desejo. Grande era a fome, grande era a necessidade, grande era o estado ruim daquela vida. Mas o texto da palavra de Deus diz que ele caiu em si, começou então a ensaiar o retorno para a casa do Pai. E ele vai dizer uma frase ali que eu nunca me esqueci. Pai, eu pequei contra os céus e a terra. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como um dos teus empregados. Olha só que mudança e que reconhecimento da sua pessoa e dos seus erros. E ele começa então a voltar. E lá no Lucas 15, versículo 20, nós vamos ver ali exatamente o exemplo de pai. Quando o texto diz que o pai viu o filho ao longe e ele teve compaixão. Essa palavra compaixão me diz exatamente como é grande, como é bom o amor de um pai. Como é bom saber que nós temos um pai, e esse pai é Deus, e ele sempre teve compaixão de todos os seus filhos. Saiba que ele nos amou primeiro, exatamente porque ele tem um coração cheio de amor. Ele tem compaixão. O seu amor está acima de qualquer dúvida, de qualquer conceito, porque ele realmente nos amou primeiro. Paulo escrevendo para o segundo ponto, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4, o exemplo de amor. Por causa do amor de Deus, riquíssimo em misericórdia. Meus irmãos, queridos irmãos, como Paulo aqui faz uma avaliação correta do amor de Deus. Primeiro que ele é riquíssimo. A misericórdia de Deus é riquíssima. Esse recurso não acaba. Deus tem transformado vidas que estão na sarjeta. Deus tem transformado homens que muitas vezes eram contra a pregação do Evangelho, lutaram contra a igreja, e Deus então transforma esse homem em um pregador, e ele agora vai continuar pregando o Evangelho do Reino de Deus. Por causa do amor, por causa da misericórdia, por causa desses recursos extraordinários que Deus tem no seu coração para todos nós está disponível. Há quase 2000 anos Jesus já pregava dessa forma. E João, capítulo 3,16, ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos entender que esse Cristo se deu, ele deu para que nós tenhamos a vida eterna, por amor, porque ele nos ama, ele quer o melhor para todos nós. Em terceiro lugar, Paulo continua falando do amor de Deus, mas aí ele fala para a igreja, ele fala para que a gente se una, para que nós nos unamos para a pregação do Evangelho de Deus. Então, Efésios 5, versículo 2, ele diz assim, andai em amor, como Cristo nos amou. É interessante a expressão, porque parece que Paulo gostaria que nós fôssemos muito parecidos com Cristo, nos aproximasse bem, como ele nos amou. Precisamos aprender também a amar a nós mesmos, amar uns aos outros na igreja. Igreja não é lugar de ninguém ter ódio, ninguém ter raiva de ninguém. Pelo contrário, devemos nos unir para a pregação do Evangelho. Ali a visão é a pregação, a visão é o culto ao Senhor, a visão é a distribuição de folhetos, a visão é convidar os vizinhos, convidar o povo para vir à igreja e desfrutar desse amor que nós temos no coração, que Cristo nos colocou. É interessante, andar em amor, como Cristo nos amou. É Paulo falando da igreja em Éfeso, porque era uma igreja grande, era uma igreja rica,
mas provavelmente ela precisava ouvir que os irmãos deveriam se unir. Caminhando agora para o quarto ponto, e já chegando ao final, eu quero falar um pouquinho das características desse Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, nós encontramos bem assim, Moisés exaltando o nome de Deus. Moisés conhecia esse Deus. Moisés trabalhou com Deus. Moisés viveu com Deus. Moisés foi usado por Deus. E ele lá, em Deuteronômio 32, versículo 4, ele chama Deus de Deus fiel. Deus é fiel. Deus não tarda. Deus, no dia certo, na hora certa, o que você estiver deseja, Ele vai te dar. Segundo a sua vontade, não a tua vontade. Mas Ele é fiel. E Moisés teve essa experiência com Ele. Mas ele também vai falar que Deus é uma rocha. Deus é uma rocha eterna. Espere um pouco. Quando você chega em uma praia, por exemplo, e você tem a oportunidade de subir em uma daquelas rochas, aquelas pedras grandes, você observa o seguinte, que as ondas batem impetuosamente. Bate, se fosse em qualquer outra coisa mais, um pouco mais fraca, quebraria, até quebra. Quebra barcos, quebra pessoas, quebra de verdade. Mas aquela pedra fica firme ali, aquela rocha está firmada. Aquilo é apenas uma coisa terrena. Mas ele está falando da rocha eterna. Deus é uma rocha firme, eternamente firme. Quem está em Deus tem firmeza, tem segurança. Deus é o Deus da firmeza. E você deve amar esse Deus, porque Ele te viu primeiro, Ele te amou primeiro. E nós precisamos saber que vale a pena servir a esse Deus. Mas Ele também chama de Deus verdadeiro. Deus verdadeiro. Por que Deus verdadeiro? Porque existem muitos deuses por aí. Né? Aqueles que conseguiram, homens que conseguiram adquirir para a sua vida, para o seu seguimento, grandes multidões de pessoas que o seguem até hoje. Mas eles já morreram, seu corpo está debaixo do chão, seus ossos já foram destruídos, ele não existe mais. Pois é. Tem muitos desses por aí, que são grandes religiões, são grandes pensadores, seguidores daquelas religiões. Mas o Cristo que nós servimos, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele está vivo, Ele voltou para provar isso. E quando Ele voltou, Ele disse uma frase ali para todos os seus discípulos. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu estou vivo, eu estou agindo, eu estou vendo, eu estou com vocês. Queridos, é muito bom servir a esse Deus. Ele nos viu primeiro e Ele tem qualidades que inexplicáveis. A gente confia para valer. E não é uma pandemia, não são as doenças, não são as dores, não são as provocações que vai nos intimidar. Nós vamos prosseguir. Como diz o Fernando Brandão, nós vamos avançar. Porque cremos em Jesus, cremos no Senhor, que tudo irá dar certo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar e que nesse dia possamos avançar e as famílias possam ser felizes, os casais possam ser felizes, os jovens possam ser felizes, as crianças possam ser felizes, porque nós, a igreja, vamos estar em oração sempre. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. O endereço da igreja, Rua Guilherme Santos Andrade, 428, bem no centro do Mutum, num bairro que fica bem perto do centro de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Você pode nos visitar. O nosso culto começa todos os domingos às 18h30. Por enquanto, após a pandemia ou até em breve, estaremos abrindo domingo pela manhã, fazendo um escolão de escola bíblica dominical, já para atender melhor aqueles que estão ansiosamente esperando ouvir a mensagem de Deus. Que Deus então te abençoe e te guarde, que Deus esteja com você. Eu quero orar por você agora. Que Deus abençoe nessa hora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, porque sabemos que Tu és um Deus rocha, firme.
Sabemos que Tu és um Deus, ó Deus, maravilhoso, um Deus que transmite a fidelidade. Tu és fiel. Também te rogamos, ó Deus, sabemos que Tu és o Deus verdadeiro. Não existe outro fora de Ti. Tu és o Deus que nós amamos, o Deus de Isaac, de Isaías, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. E em Ti nós empregamos a nossa fé, a nossa vida. E em Ti nós empregamos o nosso serviço. Porque é para isso, ó Deus, que nós fomos chamados por Ti. Porque sabemos que Tu nos amas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém.